Meus queridos amigos, foi descriminalizado o aborto na Colômbia, houve grande festa, feministas pulavam, davam cambalhotas, Manuela Dávila quase chorava de alegria. Agora fetos de até 6 meses poderão ser devidamente abortados no ventre de suas mamães. E nós vamos tratar, obviamente, dos aspectos políticos disso aqui, porque isso aqui é uma treta das grandes e diz muito sobre o drama cultural e as guerras culturais que nós vivemos hoje em dia, tá? Vídeo interessantíssimo, roda a vinheta. Queridos, antes de continuar, por favor, vamos para a nossa trinca de ouro. Deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. Mas ainda vou pedir um detalhe, tá? Nós fizemos nosso canal de cortes, que é o famoso canal amarelo. Se você reparou, este canal aqui, plum, é o canal azul. Nós temos o canal vermelho, plum, que é o das lives. E vai ter o canal amarelo, que é o dos cortes. Já tem 7 mil nele e ele tá bombando. Tem vários cortes assim, passando de 30, 40, 50 mil views. Tá uma loucura. Então se inscreve lá também, vai ser bem da hora. E também se inscreva na Academia MBL, meu irmão. É ali que eu vou treinar você pessoalmente. Quando eu falo que eu vou treinar pessoalmente, eu vou treinar mesmo. Tipo, você vai ser meu aluno, aluno do Kim, aluno do Rubinho, aluno do Arthur, aluno do professor Ricardo, de todo mundo, tá? Você vai ser o bichão. Então vamos lá que eu tô te aguardando na academia, as inscrições estão acabando. Então vamos à nossa Cold Call. O que rolou? Olha só, pessoal. Houve a descriminalização do aborto na Colômbia. Não através de alguma proposição do Legislativo da Colômbia, não. Foi mais uma vez uma demonstração de poder da Suprema Corte, agora a Suprema Corte da Colômbia, descriminalizando o aborto. Eu vou ler aqui o argumento da Suprema Corte para vocês entenderem o problema em tela. Dá uma olhada. Em segundo lugar, isso também trouxe como benefício o fato de que o debate ocorreu na sociedade civil, onde a maioria aprova o aborto livre, segundo pesquisas, e não no Congresso, onde a influência de setores conservadores é profunda e tradicional. Vocês entenderam o problema aqui? Veja só, o problema dado aqui é a Suprema Corte, ela ignora a função central do Legislativo, ou seja, o Legislativo é a casa do povo, é a casa em que os representantes, devidamente eleitos pela sociedade civil, debatem os temas e lá eles decidem esses temas. E aí, se dizendo verdadeiro representante de anseios da sociedade, baseado em, sei lá, em pesquisas, como se fosse, vamos dizer assim, um representante de uma sorte de democracia direta, a Suprema Corte da Colômbia falou, não, nós vamos fazer isso pulando os desígnios do Legislativo, porque o Legislativo é conservador. E aí essa opinião conservadora, ela não é válida. Temos um grave problema aqui, e assim, se isso não é, vamos dizer assim, óbvio e ilustrativo do drama que nós vivemos hoje, eu não sei mais o que que é. E do que eu tô falando? Tá? Eu tô falando da diferenciação ou do isolamento que as elites têm do restante da população. Se for pegar a população simples da Colômbia, eu não preciso nem puxar pesquisa. Se eu for pegar aqui no Brasil, esse é um exemplo, as pessoas são contrárias ao aborto. A maior parte das pessoas considera o aborto um tipo de assassinato. E isso é uma verdade dada. Existe, obviamente, um trabalho cultural sendo construído pela esquerda há algumas décadas, dando ao aborto novas cores, né? O aborto seria um ato de liberdade da mulher em detrimento da imposição, através do patriarcado, de uma visão de mundo em que a mulher não é dona do seu corpo e que o feto, no caso, seria uma extensão do corpo dela. Portanto, o ato do aborto é um ato que cabe apenas à mulher, ela decide e problema do resto, porque a mulher pode praticar o amor livre dela, da forma como ela quiser, e as consequências são delas. Na verdade, não delas, porque em geral eles também querem não apenas descriminalizar, mas querem que o aborto seja parte dos sistemas públicos de saúde, então toda a sociedade paga por aquilo, né? E conservadores acham, em geral, que eles pagarem ou eles financiarem algo que eles consideram um assassinato é imoral. E eu estou ao lado deles nesse ponto. Eu acho que, do ponto de vista democrático, já é um absurdo você querer impor isso à maioria, mas há um debate ético aí profundo sobre o que é vida, a partir de que momento numa gestação surge a vida. Na Colômbia, eles estão falando de aborto até 6 meses, tá? A gente não tá falando, não existe mais nem essa discussão sobre se é vida ou não. 6 meses, meu Deus do céu, já é um bebê formado. Quando eu vejo mulheres, e esse é o ponto também assim mais maluco, comemorando isso, né, fazendo essa festa como elas estavam fazendo na Colômbia, e aí me aparece a Manuela Dávila comemorando, tem algo de profundamente antinatural, tem algo de profundamente vil. Vocês pulam mesmo comemorando isso? Porque assim, no mundo real, fora do mundo hiperpolitizado das feministas, uma mulher praticar um aborto é uma coisa muito traumática pra ela, é uma coisa muito dolorosa, e ninguém fica pulando e comemorando. Ah, estou exercendo minha liberdade, né? Isso é uma coisa meio doentia. E assim, você percebe o grau bizarro de religião política que essas feministas estão inseridas, e que a Manuela Dávila também está inserida, quando elas
pulam e comemoram isso como uma coisa muito louca, né? Você tem que estar realmente muito doente da cabeça, muito distante do restante da população para pensar dessa forma. A Manuela, por exemplo, que quer ter voto da população, mas também quer manter a causa feminista, ela publicou um post comemorando, como você tá vendo, e depois ela apagou o post, porque no fim do dia, como ela gosta de aparecer, ela quer aparecer também numa igreja, como você tá vendo aí na foto, pra, né, fazer aqueles chabulations na época da eleição, aquele jarabulation, sabe? Quer aparecer lá com o povo na igreja, ela é meio cristã na época da eleição. Então, são as contradições que fazem parte dessa esquerda brasileira que quer ser majoritária e falar com o povo, mas que não concorda com o povo. E aí a gente volta para a questão das elites, né? As Supremas Cortes, elas, em geral, via de regra, elas representam a forma de pensar, especialmente quando nomeadas por políticos do campo progressista, elas representam uma visão de mundo de uma classe média alta, de uma elite também intelectual, é apartada da realidade, é apartada do restante da sociedade e que tem não apenas, vamos dizer, diferenças ideológicas com a forma com que o próprio povo pensa, tá? Mas ela tem uma espécie de desprezo pelos valores e pela cultura do povo. Quando eles chamam de, esse congresso é conservador, você tem que entender o que eles chamam de conservador. Eles consideram aquilo que é conservador abjeto. E eles consideram os valores desse povo como, vamos dizer assim, crenças ou superstições que precisam ser superadas em nome de uma sociedade melhor. E eles vão trazer boas argumentações jurídicas aqui. Eu já vi o Barroso, que é o representante dessa linha no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, falando que o Supremo Tribunal Federal, na defesa de liberdades individuais, ele tem que adotar posições contramajoritárias. E o que ele quer dizer com posições contramajoritárias? Ora, na sociedade civil você tem posições que são majoritárias. Mas às vezes essas posições majoritárias, por exemplo, contrárias ao aborto, elas se chocam com direitos individuais, que ele pode considerar, por exemplo, o direito ao aborto livre como um direito individual, né, intrínseco a uma mulher, a um ser humano. E aí, portanto, esse direito tem que ser defendido a despeito da posição majoritária. E aí ele acha que existe uma posição muito bacana, uma posição muito progressista, muito ativa por parte da Suprema Corte, em ser contra-majoritário, e aí passar por cima do legislativo, definir ali com eles togados o que vai ser feito, e aí fica tudo bem, e aí eles se impõem, tá? O que a gente vê? É uma postura, se você reparar, que é igual à postura da imprensa, é igual à postura de grande parte da academia, é igual à postura da nossa elite econômica, que é a percepção de que o mundo no qual eles estão inseridos é um mundo de pessoas iluminadas, não representantes do povo. Eles não são a elite dos brasileiros. A elite nossa, ou a elite colombiana, via de regra, a própria elite americana não se vê como se fossem os melhores de um determinado povo, mas eles se veem como um povo à parte, separado do povo comum, tomando decisões e transformando não só a vida, mas a mentalidade desse povo comum, que eles consideram inferiores, como se fosse uma espécie de engenharia social, onde eles expõem suas visões de mundo, e eles vão impondo ela, e vão tocando, e vão transformando, e um mundo que se adapte. E aí essas pessoas ficam chocadas quando, como reação, o povo comum elege o Trump, elege o Bolsonaro, elege figuras que às vezes são bizarras. Bizarras porque eles enxergam esses caras como vingadores que vão enfrentar esses agentes políticos pra falar: ei, minha visão de mundo tem que ser respeitada, você não vai ficar mexendo com os meus valores. E no fundo essa briga não é sobre aborto, essa briga é sobre isso. Toda essa briga é sobre isso. Essa elite é nojenta. Você fala: Renan, quem é pior, essa elite ou um Bolsonaro, um Trump? Pra mim é essa elite. Porque os Trumps, os Bolsonaros, os populistas, eles são consequência desta elite. O apartamento da realidade que existe dessa elite e a forma como ela trata o próprio povo gera esses caras como reação. Esses caras são causa, tá? Os Bolsonaros são consequência. E eis o grande problema que a gente passa no Ocidente. Isso não para, isso não cura. Esse é o grande problema real que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? O retorno do Lula, inclusive, será um retorno onde essa visão de mundo vai ser imposta. Então esse aqui é um vídeo muito importante para vocês entenderem a treta que nós vivemos, tá legal? Esse é um vídeo fundamental. E só avisando se alguém vem aqui: ai, Renan, não acredito, bababá. Minha posição sobre aborto: eu sou defensor da legislação atual. Aborto é permitido em 3 casos aqui no Brasil, que é caso de estupro, aborto em caso de risco para mãe e aborto para fetos anencéfalos, que foi determinado pelo próprio Supremo. Pra mim tá ok, pra mim achar um caso razoável, e os brasileiros, as pessoas comuns, consideram isso razoável. Então, eu acho que, eu não quero nem entrar no mérito. Pra mim a questão central é essa imposição top-down de uma visão de mundo
dessa elite que é asquerosa e que novamente busca afrontar não só a própria democracia que eles dizem defender, porque esses supostos democratas adoram quebrar a ideia de tripartição do poder para impor a visão de mundo deles, mas a próprio respeito e os valores da população que supostamente eles deveriam representar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br.